nome é Ernesto Eduardo Rodrigues. O que eu vou falar aqui agora é algo extremamente sério. Algo que minhas ex-namoradas fizeram junto com a coordenação de uma agente de Polícia Federal, que estava como agente designada pela PF lá nos Estados Unidos, que sabia quando isso iria acontecer, porque já estava recebendo inúmeras denúncias. Quando eu consegui pisar os pés nos Estados Unidos, ela mudou-se para lá imediatamente. Ela conseguiu um enganche com o FBI, justamente com uma informação que eu passei para ela em 2012, a respeito de um telefone que foi confirmado, na verdade que confirmou a participação de Eric Owen Marx, ok? Como que na verdade ajudou o Eric Owen Marx, ajudou o FBI a prender Eric Owen Marx. Quem não conhece Eric Owen Marx, ele foi considerado o detentor da maior rede de pedofilia do planeta. Ele tinha ligação direta com Marcelo Vale Silveira Mello, o qual chamava ele de Ministro Cláudio. Bom, Marcelo Vale Silveira Mello todo mundo conhece, aí quem não conhece sabe, quem não conhece pesquisa. Eles me atrelam ele a mim, mas é uma história que contratei esse cara para me defender como hacker, não sabia da história dele, nunca tinha visto ele mais verde na vida. De repente, quando eu me dei conta de quem ele era, já era tarde demais. Ele foi um cavalo de Troia plantado na minha vida pela minha ex-namorada, Rafaela da Almeida Vila Silva, Karina André Guimarães Ponte, pessoas que têm ligações diretas com hackers, já que são da área de TI, atuam na área de TI há muitos anos e planejaram um cenário de destruição total apocalíptica na minha vida, por vingança, por pura vingança. Que mal que eu fiz para elas? Simplesmente virei as costas e fui embora. O que todo homem devia fazer com uma mulher psicopata. Então, é isso que aconteceu. Eu não toquei um dedo nelas. Simplesmente eu ousei virar as costas para uma mulher errada. Isso é o resultado da vida promíscua de um homem que quer só se divertir e acha que não vai dar nada. É isso que acaba acontecendo com vocês. Acaba apaixonando uma psicopata e aí o que acontece? Às vezes, no caso da Rafaela, ela não era nem apaixonada. A mulher realmente me odiava, ali já é um problema específico. E acabaram encontrando uma agente que comprou a briga delas. Até porque isso seria muito lucrativo. Ela é muito esperta, ela é muito inteligente, mas no sentido de ambição. Ela tem, no mínimo, 100 vezes mais inteligência do que as duas juntas. E eu subestimei demais essa mulher. E agora estou vendo o projeto de poder que está se desenhando para ela, segundo me passaram muitas informações, mas é que eu já tinha confirmado há muito tempo. Agora as coisas só estão confirmando. As ameaças, já em 2021, quando ela ameaçou que viria para a Europa, iria armar alguma coisa forte para mim, na Interpol. Então, assim, é algo extremamente poderoso. Tá? Eu compartilhei meus e-mails, eu colaborei desde o início e é isso que eu ganhei. Com base em um número de telefone onde esse ministro tinha confirmado o blog para supostamente me defender dos ataques, eles fizeram a versão Silvio Coeres, versão maquiavélica, e que usaram isso para me incriminar e que ensejou a Operação Intolerância. O delegado Flúvio Cardineiro Garcia ia deixar o Marcelo, o plano dele era deixar o Marcelo sair pela porta da frente e jogar tudo em mim. O plano era esse. Esse plano caiu por terra. Na verdade, o plano poderia ter terminado antes. O Marcelo seria preso, seria levado para a carceragem. Eu teria sido morto dentro do apartamento, porque eles não contavam que ia ter um empresário alemão na minha casa. Isso ia causar uma crise diplomática, o Ralph Gimbel. Se a Bundes Policiais está assistindo esse vídeo aqui, por favor, ele está em Bremen. Se vocês me derem a chance de eu confiar em vocês, eu posso contar toda a história. Porque tem uma gente aí na França. Essa gente aí pegou provas, sumiu com provas que eu compartilhei para ela. E por causa disso, bispos assassinos do Brasil, mafiosos no Brasil, escaparam. É por isso que policiais corruptos no Brasil estão gozando da impunidade, que recebiam dinheiro da Igreja Universal para encobrir crimes. A história é muito complexa. Então, assim, durante todos esses anos eu tenho recebido ataques.
coisa que vocês podem confirmar com o FBI e com o Serviço Secreto Norte-Americano, já que quando eu estive nos Estados Unidos, eles fizeram um massivo cyberataque nos Estados Unidos, coisa que somente quem é especialista em OSINT e OPSEC é capaz de fazer. Então, eu estou lidando com inimigas, com pessoas que têm domínio absoluto de técnicas de OSINT e de OPSEC, inclusive ela é diretora de tecnologia hoje na polícia, e encobriram corruptos aí no Brasil. E a informação que eu tenho aqui é que o Lula quer colocar ela como ninguém menos do que o Vladimir Putin em versão feminina na presidência do Brasil. Eu estou em condição de perseguido político. Querem colocar como Navalny. E é um estado extremamente perigoso. O estado brasileiro é um estado extremamente perigoso. Se eles tiveram a audácia de atuar como agentes espiões nos Estados Unidos e fazerem um ataque cibernético que afetou a segurança nacional norte-americana enquanto o Trump estava lá, o Bolsonaro sabia disso. É por isso que talvez o Trump está aliviando um pouco. É uma pena, tal, não tá, porque o Trump sabe que o Bolsonaro participou disso também. Porque o Marcelo Vale Silveira Mello se encontrou com ele justo no dia que eu fui tirar meu visto norte-americano. Eu estava Donald Trump. Eu sei que vão traduzir isso para você. Eu sei que vão traduzir para você, meus amigos do serviço secreto. Eu estou lutando por justiça. Eu perdi meu pai. Eu estou aqui, custe o que custar. Eu estou fazendo um pedido, um apelo de socorro. Eu estou pedindo socorro. As minhas ex-namoradas fizeram aquele ataque dos Estados Unidos juntamente com uma agente de polícia federal. Ela deu guarida. Ela deu proteção para eles fazerem aquilo. Então, meu amigo, eu estou aqui. O regime esquerdo petista sabia do que ia acontecer. E eu gravei em 2023 um vídeo onde eu alertava sobre um suposto ataque que a minha ex Rafaela e a Karina estavam planejando na internet via Shodan nos sistemas escadas das empresas. Eu trabalhei em algumas empresas aqui na Europa, e dentre elas 2 empresas dinamarquesas. Eles analisam onde eu estou tirando foto, onde eu estou viajando, e mesmo que eu não tirasse foto, não fizesse nada. O problema de eu sumir é ainda mais perigoso. Se eu sumir, vai ser mais perigoso, porque eles vão ativar todos os protocolos. Elas têm uma amiga que é agente de Estado, está olhando a olho nu, a olho fino, tudo que eu estou fazendo, justamente mesurando cada passo que eu dou. Ela está olhando cada passo que eu dou. Inclusive foi estudar perto de onde eu moro, lá na Espanha. Onde eu morava lá na Espanha. E é por isso que para mim ficou perigoso. Mandaram bombas para a embaixada da Ucrânia. Bombas de verdade. Aquilo ali simplesmente, aquilo ali para mim, fora a declaração de guerra que eles deram lá nos Estados Unidos, que aqui para mim foi um ato de guerra em território norte-americano. O cyberataque que fizeram aqui, só vou resumir aqui, porque vão contar para o senhor de qualquer forma, mas eu vou resumir um pouco aqui o que fizeram. Me desculpa. Usaram exploits no Shodan, que é uma ferramenta que analisa, é o Google das coisas na internet. Usaram um script em Python. Ela hoje é expert em Python, nessa tecnologia Python, nessa linguagem Python. Ou seja, lidera. Ela tem um excelente portfólio em liderança e entendimento forense de como funcionam as ferramentas de OSINT e de OPSEC, que somente experts na área de inteligência policial dominam. Eu sozinho não poderia, entendeu? Não poderia fazer isso aí. Esse computador que eu estou usando aqui, o FBI me mandou de volta, porque viram que eu não tinha nenhum envolvimento nisso. O FBI, o Serviço Secreto Norte-Americano, e o juiz Samuel Cole. O senhor já recebeu uma carta possivelmente aí, que eu enviei inclusive também para o juiz, para o Honorable Juiz Samuel Cole. Mandei essa carta para os senhores, para o Serviço Secreto, e inclusive várias celebridades, que eu posso dizer, tem um dossiê que eu recebi e eu enviei.
Isso eu não posso entrar em detalhes sobre isso agora. Mas é algo detalhado e algo extremamente perigoso. Ok? Então, assim, fizeram um ataque que afetou a segurança nacional norte-americana em 2017, mais de 500 cidades afetadas, e eles usaram o Shodan para descobrir, através do Google, dos dispositivos conectados, fizeram várias ameaças, como fizeram aqui na Europa também, em tudo quanto é lugar. Então agora eles estão focando nas empresas onde eu trabalho, empresas de grande porte, onde pararam produção, uma fábrica, tiveram uma perda muito grande, onde eu fui chamado para me explicar, já que colocaram meu nome, que se eu não fosse demitido, eles iriam destruir a fábrica, eles iam colocar a fábrica boca abaixo. Então, assim, a coisa está ganhando um corpo muito grande. E a minha intenção aqui é pedir ajuda para o senhor Donald Trump, para que o senhor sancione, na lei Magnitsky, esta agente de Polícia Federal. O chefe dela já está sancionado. Que Rafaela de Almeida Vivas da Silva e Karina André Guimarães Ponte também respondam por isso, enquanto elas não se manifestem publicamente na internet, já que eu estou fazendo acusações há muitos anos e o que eles estão tentando fazer não é processo nem nada. Eles estão armando alguma coisa para poder me pegar em algum momento, onde eu não tenho direito de me defender. E é dessa forma que eles querem fazer prevalecer a versão deles. Então eu estou colocando aqui simplesmente porque eu fui contra a agenda feminista no Brasil. E essa pessoa aí que deu guarida, o Lula quer colocar como ninguém menos do que a versão Vladimir Putin no Brasil. O Lula, que é tão bêbado quanto o Gorbachev, quer colocar alguém que represente a agenda global 2030 e que tenha isso já bem engatado. Então, assim, eu tô jogando o jogo do tudo ou nada. Para mim é tudo ou nada. E todas as pessoas aqui verão o que está acontecendo. Eu tenho um ponto positivo com os senhores. Os senhores me mandaram meu computador de volta e me deixaram voltar dignamente quando eu pedi, ao invés de arrastar meu processo durante anos, até eu conseguir o green card. Mas agora eu estou pedindo para o senhor me autorizar, com respeito ao pedido do visto U, que eu solicitei, o visto de proteção para vítimas de terrorismo que sofreram intensamente em território norte-americano, como foi o meu caso. Então, assim, eu vou explicar. O que eles querem fazer a partir de agora é afetar sistemas de escada, já que eu tive uma empresa que me patrocinou cursos na área de MS, escada, IT, programação. Eu só quero tocar minha vida. Eu só quero trabalhar. Eu só quero gerar meu sustento. E o objetivo dessa gente é deixar eu na vida marginalizado, para que eu roubando ou entrando para o crime, ela tenha, de fato, algum motivo sólido para poder me perseguir. Porque durante todos esses anos que eu venho sobrevivendo, ela não conseguiu me incriminar. Tentaram me incriminar com drogas e pedofilia, com uma série de coisas. Enquanto isso eu corria fazer denúncias. Fiz mais de 200 denúncias junto ao Ministério Público do Paraná. Não investigaram nenhuma. Aconteceram ataques em escolas que foram planejados por eles. Inclusive essa minha ex-namorada Karina se promove com matérias sobre esses ataques, dando de antemão, com antecipação, inclusive alguns ataques que iriam acontecer. As pessoas já perceberam isso. Inclusive conseguem cobrar do Estado brasileiro por esse tipo de coisa. Pessoas envolvidas com esquema de venda de diplomas universitários. Para o senhor entender como é que é grave a história. Como acontece um ataque por Shodan, por exemplo. Aqui, ó, para terminar. O CLP, o Gateway, o HMI, esse cara está com uma porta aberta na internet. É bem previsível, é bem provável que o Shodan o encontre. Shodan, né, na versão de alto nível, a empresa liga um CLP, né, que não está protegido, RTU, HMI ou Gateway, por exemplo, não tem um CyberArk para proteger, não tem uma Dango, não tem um gerador de token. O que acontece? Diretamente na internet, nata mal configurada, tá, geralmente padrão, default. Muitos, a maioria, eu estou trabalhando com esse serviço de ciberseguridade, de consultoria, tem detectado, cara, as empresas, elas não têm nenhuma proteção, simplesmente aquilo para, você tem que jogar o dispositivo no lixo, porque não funciona mais. E simplesmente para a produção, ou pode causar eventos ainda maiores, por exemplo, gerar uma turbina em sentido contrário, pode explodir uma fábrica, pode causar um acidente muito forte.
Então esses dispositivos expõem portas de serviços industriais ou web, né? Eles afetaram empresas grandes, uma do setor farmacêutico e outra do setor de construção. Só para você ter uma ideia. O Shodan faz varreduras massivas de IPs e portas. Quando me encontro a serviço aberto, ele captura o banner, protocolo cabeçalho de mensagem inicial. Eu estou denunciando aqui especialistas em Python. Quando o FBI botou as mãos em mim, eu não tinha nem o Linux instalado no meu computador. Eu não tinha Python, não tinha nada. O meu computador estava aberto. E os agentes se comportaram como verdadeiros cavalheiros. Verdadeiros cavalheiros, porque eles sabiam que eu não tinha feito nada. Que eu estava sendo vítima em território norte-americano. Eu só quero que é meu de direito. Eu só quero estar protegido. E dentro das leis dos Estados Unidos, eu tenho esse direito de voltar e ter essa proteção. Já que essa mulher, quando viu que eu não voltaria mais para os Estados Unidos e vim pedir proteção aqui na Europa, consegui uma proteção por um bom tempo. Mas depois que ela assumiu um cargo de alto nível na Polícia Internacional, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo porque essa mulher tem uma obsessão muito grande por mim em tentar me destruir e se promover com a minha desgraça. Os meus vídeos têm sido como fazer tubarões sangrar em um cardume de tubarões. E qual é o meu risco? Que em algum momento ela se veja acuada porque ela está em meio de tubarões que estão dando poder para ver até onde vai, na minha opinião. No meu conceito, eu penso isso. E num determinado momento, você é apenas um número. Já não serve mais para os seus propósitos e aí vai ser descartado. Então ela pode se ligar nesse ponto, em algum momento pode me aniquilar. Com alguma coisa ela pode me aniquilar. E eu também sou apenas um número nessa sociedade. Eu só tenho a minha coragem. Eu só tenho a minha coragem aqui, meu amigo. Resultado, qualquer pessoa pode em poucos cliques descobrir IP público do dispositivo, protocolo onde está rodando. Isso é uma das ferramentas de OSINT que eles têm. Eles têm centenas, ainda mais quando você tem um Estado brasileiro investindo pesado nisso. O Lula tem um projeto e ela foi designada para desenvolver esse projeto para categorizar cada policial que vai entrar dentro da corporação federal. Se você não está ideologicamente alinhado a esse processo, você não entra. Ela simplesmente tira os policiais antes de entrar. Qualquer dúvida, o senhor pode perguntar para o Eduardo Bolsonaro, que está aí nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro sabia quando eles iam fazer os ataques nos Estados Unidos, mas ele não me defendeu. Ao contrário, não fez absolutamente nada. Porque o Jair se encontrou com o Marcelo e ignorou, não quis se encontrar comigo. Deixou eu, um homem que estava dando a cara a tapa para mostrar a verdade do que fizeram contra mim, ele preferiu se encontrar com um cara que se escondia no submundo da internet e que queria criar uma moeda para lavar dinheiro. O Bolsonaro simplesmente caiu na armadilha e agora ele está preso. É por essa razão que ele está preso. Porque, meu amigo, eu fiz um pulsa denura e o senhor deve conhecer. Eu não precisei de nenhum rabino para fazer isso. Eu fiz um pulsa denura antigo e muito eficaz. Certas pessoas demoram um certo tempo, mas esse pulsa denura pegou. Pegou em muitos. E eu não quero falar sobre isso porque a questão espiritual agora não interessa. O que interessa é o seguinte. Que eles estão planejando ataques em massa na Europa para sistemas escada e todos tentando me incriminar, assim como o Marcelo lá no Brasil tinha a ideia de colocar drones carregados de dinamite. Ele chegou inclusive a procurar pessoas que poderiam fornecer dinamite, ou seja, em Minas, lá em Araucária, uma cidade lá do Paraná. Ele chegou a buscar lugares onde ele poderia colocar drones carregados de dinamite e levar para terminais de transporte coletivo, aonde ele explodiria acionado por meio de celular. Então, para o senhor ter uma ideia do que está acontecendo, eu preciso da proteção do governo dos Estados Unidos, que é o único lugar no planeta que me pode proteger nesse momento, na minha opinião. Eu tenho medo de ir para a Rússia, porque o Putin colocou a Dilma para cuidar do Banco Mundial. E a Dilma foi quem iniciou essa perseguição contra mim em 2011. Tudo para encobrir o caso do maior estuprador de crianças da história do Brasil, Eduardo Gaevski, que foi colocado pela Dilma para cuidar de política para criança.
E esta gente que me persegue fez de tudo para tentar atrelar a mim, ou seja, jogar uma cortina de fumaça para atrelar a mim toda a sorte de crimes. Justamente para abafar aquele caso, fora casos de corrupção dentro de uma igreja e uma série de outras coisas. Simplesmente eu fui usado para fazer um tampão. Só que a pressão, né, meu amigo? A pressão faz explodir qualquer panela. Eu tenho que falar baixo aqui na Alemanha, porque é muito Ruhetag, dia de descanso, eu tenho que falar baixo. Senão aqui me chamam Ordnungsamt e eu não quero ser preso. E não quero pagar multa. Então assim, tentativas de exploração alto nível. A partir daí o atacante pode tentar, por exemplo, autenticação fraca, usuário sem padrão de faca, de fábrica, né? Sem as triviais não trocadas, normalmente é o que eu vejo. Nesse serviço de consultoria que eu presto. Vulnerabilidades conhecidas, falhas em firmware sem patch, falhas em painéis web, HMI, via browser, tem muito disso também. Protocolos inseguros por design, alguns protocolos industriais não têm identificação, criptografia, né? Você pode ver a nível de Profinet, esse negócio é muito complicado. Qualquer um pode enviar comandos ou alterar parâmetros, isso é muito fácil, entendeu? Então, se conseguir esse acesso, o impacto pode ser de simples curiosidade, ler variáveis até perda de visão. O operador não vê mais o que está acontecendo. É o que aconteceu em algumas fábricas. Simplesmente perde. Perda de controle. Comandos não funcionam ou são alterados. Alteração de set points, estado de bombas e válvulas, etc. Aí você ferra com a... Em geral, simplesmente eles podem alterar um set point de uma bomba, fazer motores queimar. Eles podem fazer uma série de coisas. Então, assim, tem gente editando meus vídeos para tentar me atrelar como se eu estivesse induzindo pessoas a fazer isso. Foi o que eles fizeram com um vídeo meu lá na Índia, onde eu estava falando de um caso onde essa minha ex-namorada, Rafaela da Almeida Vaza Silva, mantinha relação sexual com 7 cidadãos negros, dizendo que todo homem branco devia ser sodomizado. Eu gravei um vídeo que era mais de 1 hora, eles pegaram uma fração daquele vídeo e usaram para tentar me incriminar. Só que quem vê o vídeo inteiro, vê que aquilo é um vídeo de protesto, que eu estava mostrando sobre aquela situação. E o delegado manipulou de uma forma sórdida, de uma forma criminosa, para poder encobrir os seus comparsas dentro da Igreja Universal. Inclusive, ocorreu um tráfico de influência muito forte dentro da Polícia Federal no dia que aconteceu a prisão, de pastores da Igreja Universal que eram deputados, como Oliveira Filho, Edson Parquisic e outros. Então, assim, isso é o que torna ataques à escala tão crítico. Então, eles usam o Shodan e tudo mais, né? Essa ferramenta. Então, isso é algo extremamente perigoso. Houve um caso que alteraram lá no próprio Irã, set points de bombas. Você pode fazer um reverso no motor e aquilo ali explodir tudo, mandar uma fábrica para os ares, dependendo da criticidade do teu processo. E isso pode causar até um acidente, inclusive até um acidente nuclear, se eles fazem isso com uma usina nuclear. Entendeu? Que era basicamente o que eu vi aí dentro de um fórum onde eles estavam falando. Eu tenho tudo gravado de 2015 a 2017, eu tenho tudo gravado que eles falavam nos fóruns da internet, tipo Forchan, Dogorachão, os fóruns brasileiros, onde eles falavam, onde eles estavam planejando. Eu pegava uma câmera e gravava com hora e data. Tenho tudo gravado, inclusive nesse canal que o senhor pode ver, tem coisas, inclusive, onde o Marcelo dizia que ia pagar. O Marcelo estava sendo orientado e usado por agentes corruptos de polícia. É por isso que ele agiu, gozando da impunidade. Os delegados sabiam o que ele fazia, deixaram ele fazer de 2013 a 2017, 2018, quando ele finalmente foi forçado a ser preso. O delegado Flúvio e Flávio e o Igor Romário de Paula, que também devem ser sancionados. Eu estou pedindo publicamente o sancionamento deles na lei Magnitsky, porque são atos de terrorismo que praticaram em território norte-americano e eles sabiam que podia acontecer. Tem promotores do Ministério Público também que devem ser sancionados. E está tudo nesse relatório que eu mandei para o senhor. Eu peço que o senhor, novamente, publicamente aqui, estou provocando a sua autoridade a agir. Eu estou provocando o senhor a agir. Peça para que um agente do serviço secreto me procure. E eu, gentilmente, vou ajudar os senhores naquilo que for necessário. Mas eu peço que o senhor, tio Sam, me tire daqui e me salve. Obrigado.